Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius, sou professor de Sociologia, faço parte do 4V também, aqui com o Gunter, o Regis. E a minha experiência, a nossa experiência a partir da presença do 4V, foi que no ano passado a gente publicou um artigo na presença, vocês estão todos convidados a acessar também, falando sobre a censura em sala de aula. Então, como a Dani bem já nos falou aqui, é uma grande questão no que diz respeito à educação no Brasil. É a censura que professores sofrem em sala de aula, que se sentem intimidados. Então, uma professora ou um professor que quer falar sobre gênero, ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de abrir a boca para falar sobre qualquer questão que diz respeito a gênero e sexualidade. Ele tem medo dos seus alunos, tem medo dos pais dos alunos, tem toda uma sensação, uma atmosfera de medo na sala de aula. Então, ele, se fala em gênero, ele pensa, o aluno vai puxar um celular, vai me gravar, vai me jogar num site, daqui a pouco eu vou estar sendo difamado aí. E nós bem sabemos como que é difícil já a profissão dos professores, que tem péssimas estruturas, né, péssimos salários no Brasil, e ainda tem que conviver com o medo constante. Então, a partir da minha experiência, por exemplo, com estágio, quando eu fiz estágio em escola estadual, o professor já falava para mim, olha, esses temas aqui eu nem abordo, porque o pai do aluno vai vir me encher o saco. Então, uma temática super relevante, super interessante, mas ele abria mão, ele cortava aquilo do seu planejamento, porque ele não queria ter dor de cabeça com os pais, que depois ia chegar na escola, às vezes até ameaçando ele, né, de bater. Né. E, então, é este cenário, a gente estava nessa atmosfera que ainda existe no Brasil, de medo nas escolas, e aí, junto com o Gunter, a gente escreveu um artigo, se um fascista invadir a minha sala de aula. E nesse artigo a gente dava recomendações mais resumidas, né, de como o professor deveria agir, caso de censura, caso de ataque, como ele deveria proceder. Esse artigo ele gerou uma certa repercussão, virou um livro, um vídeo também, que é o resumo desse artigo. Então, ele trazia recomendações, e também esse Drops, esse vídeo curto, ele também deu uma boa repercutida. Então, nesse ano de 2017, a gente recebeu vários casos de professores, né, trazendo denúncias, e nós acompanhamos, né, pedindo ajuda, porque estavam intimidados. Então, a partir desse quadro, nós, em dezembro, nós conversamos e decidimos fazer uma campanha para produzir um mini-doc e uma versão de e-book que vai trazer recomendações para os professores que se sentirem constrangidos. Isto é, se alguém tentar me intimidar em sala de aula, ou mesmo no ambiente virtual, com meu nome, como eu posso agir? Então, munindo esse professor, dando ferramentas para ele, para que ele não se sinta constrangido, que ele fale de gênero sim, que ele fale de questões de sexualidade sim, que ele fale de questões raciais sim, porque são questões relevantes, principalmente num país como o Brasil, que tantas pessoas morrem por questões de gênero e sexuais. Então, um professor que é incumbido de uma missão extremamente relevante, que é tentar mudar um quadro, o professor ele tem um dever, que é formar cidadãos numa perspectiva dos direitos humanos. Ele não pode, quanto professor, abrir mão disso, fechar os olhos diante de uma realidade catastrófica, diante de uma sala de aula em que você vê conflitos raciais, diante de uma sala de aula que você vê questões de gênero, de pessoas que são violentadas, de pessoas que têm mães que apanham em casa e que isso afeta diretamente a sua forma de vivenciar a escola e de vivenciar a vida. Como que um professor ou uma professora pode abrir mão de falar de gênero? Então, esse manual, essa campanha, veio a partir da perspectiva do 4V, a partir desse quadro, da urgência de que nós temos que mostrar para os professores que eles não devem ter medo. E aí eu apresentei a campanha para a professora Débora, e aí nós, como ela passou para a rede, né, que ela faz parte da rede, que o Fernando Castro faz, e houve uma convergência entre dois rios aí. Eles já tinham um trabalho realizado, e nós unimos as nossas forças em prol de algo maior. Então, a partir disso, em fevereiro deste ano, nós unimos, junto com o Instituto Polis, junto com a Rede Ação Educativa, nós conversamos, tivemos uma reunião no 4V,
E nós unimos nossas forças para construir esse manual, que já gravamos muitas entrevistas, já temos algo produzido em termos escritos, e muito bem escrito, para dizer, modesta, né, com toda modéstia, mas está muito bem escrito. Um material poderoso, que é para os professores não sentirem medo. Nós queremos, principalmente, que essa questão seja resolvida não pela via judicial, né, que os professores saiam processando os pais a rodo e à direito, mas por uma via da construção de laços de confiança, né, com a comunidade, com o seu entorno, para que o professor não tenha medo do aluno, mas o aluno não tenha medo do professor, mas que exista uma relação de confiança, que isso é importante na construção, inclusive, de uma sociedade democrática, que prevê a existência de uma pluralidade de ideias. Então é isso, gente. A campanha a gente começou com 4V aqui, da nossa perspectiva, mas já existia todo um trabalho feito com o livro A Ideologia do Movimento Escola Sem Partido. Vocês também, né, Fernando, tinham produzido já um manual, né, uma versão protótipo, vamos assim. E aí, como é um rio Amazonas, ali houve a convergência entre dois rios que formou um rio maior. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês, é uma grande honra aqui, e vamos continuar essa campanha, que nós vamos, sim, não tirar esse medo dos professores. Os professores vão perder o medo, e venham falar de temas relevantes, sim, porque tem que ser discutido, e o professor não pode ficar constrangido frente a nenhuma ameaça. Ok? Obrigado pela oportunidade.